Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados ao campo da saúde, com um objetivo duplo. Nós estamos conversando aqui com um conjunto de pesquisadores que apresentam suas pesquisas baseadas em evidências, com uma preocupação com relação à própria Covid-19, pesquisadores brasileiros das mais diferentes áreas. Temos conversado com pesquisadores das áreas das ciências naturais, das ciências biomédicas, das ciências da saúde e da vida, e também com pesquisadores das áreas das ciências humanas e sociais, como da comunicação, da informação, serviço social, psicologia, enfim, um conjunto de pesquisadores que vem analisando os impactos sociais, econômicos e culturais da própria pandemia da Covid-19 no país. E aí, a partir desse objetivo, nós temos um outro objetivo, que é registrar o conjunto de ansiedades, dinâmicas, mudanças, transformações, anseios e questões, problemas que vão sendo colocados pela pandemia da Covid-19. Com esse segundo objetivo, a nossa ideia é poder que, com o tempo, essas lives possam ser um registro para o futuro e para para pesquisadores que vão trabalhar com essas lives a partir de um futuro, quando estas lives aqui, esse período catastrófico que nós estamos vivendo no país, se tornar um passado. Hoje nós vamos conversar com muito prazer, pela segunda vez, com o professor Luiz Carlos Dias, que é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, e atualmente membro também da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Conversamos com o professor Luiz Carlos em janeiro deste ano, 2021, falando especificamente dessa questão da própria pandemia da Covid-19, e agora vamos falar da construção da Força Tarefa, e agora vamos conversar um pouco de um tema muito importante, que é essa discussão toda em torno da vacinação e do reforço da vacina numa terceira dose, como vem sendo chamada, para idosos, especificamente para idosos, pessoas com comorbidades, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, e todo um processo de desinformação também que acabou sendo associado a isso. Primeiro, da importância da terceira dose contra a Covid-19, qual que é, entender a dimensão de que muitas pessoas vacinadas estão sendo infectadas, e isso vem causando uma enorme desinformação em relação à importância das vacinas, reforçando, por um lado, algumas lógicas negacionistas da ciência, da própria vacina. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Oi, Luiz Carlos, tudo bem? Oi, Igor, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui de novo. Não, como eu comentei aqui, é um prazer enorme poder conversar com você de novo. Peço desculpas pelo pequeno atraso na live, tive um problema doméstico, tive que resolver. Enfim, essa coisa de trabalhar em casa, fazer tudo em casa tem suas consequências. Queria agradecer enormemente você ter aceitado participar mais uma vez dessa live, para a gente discutir mais uma vez um tema muito importante e que tem causado muitas dúvidas, né? Em relação a necessidade dessa terceira dose, ou dose de reforço, como vem sendo chamada inicialmente, para idosos e pessoas com comorbidades, etc. Queria que você falasse sobre a importância, já começando assim, sobre a importância dessa terceira dose. Se não me engano, ontem ou anteontem, a Pfizer já iniciou um processo de uma compreensão de que a vacina deve ter pelo menos uma dose anual, né, da pandemia. Queria que você falasse um pouco dessa discussão e desse debate do ponto de vista científico, obviamente, e também
toda uma questão aí que se surge a partir disso, falando de uma certa ineficácia das vacinas, uma comparação entre vacinas de procedências distintas. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho, por favor. Bom, bom dia novamente, Igor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando a gente aqui. A primeira, assim, que tem uma pequena diferença entre terceira dose, que seria a D3, né? E uma dose de reforço, né? A terceira dose, ela é considerada, Igor, aquela dose, aquela D3 que viria depois de uma D1, depois de uma D2, né? Dentro de um intervalo de tempo entre a D1 e a D2, um intervalo de tempo entre a D2 e a D3, mas que seria a dose de uma mesma vacina, por exemplo, numa vacinação homóloga, né? Usando a mesma vacina, e dentro de um estudo clínico, né? Dentro de um ensaio clínico, que nem de fase 3. Nenhuma das vacinas hoje à disposição e uso no mundo, nenhum dos desenvolvedores, né, fez qualquer estudo de fase 3 completo, com grupo placebo, por exemplo, envolvendo a possibilidade de uma terceira dose. Então, todos eles fizeram, né, D1 e D2, com exceção da Janssen, que a gente sabe, né, que estamos usando apenas uma dose, né, uma D1. Então, uma dose de reforço, ela é considerada aquela dose que é necessária, por exemplo, que ela pode ser uma dose de uma mesma vacina ou de uma vacina diferente, mas que ela tem como objetivo manter o nível de anticorpos ou de aumentar a produção de anticorpos, entendeu? Porque nós sabemos, por exemplo, que o nível de anticorpos, o nível de células, né, protetoras, de título de anticorpos, ele cai com o tempo para todas as populações, para todas as vacinas, não só para as vacinas contra a Covid. E eles caem mais rapidamente, principalmente para aquelas populações que têm um sistema imunológico mais comprometido, como as pessoas mais idosas, como os imunossuprimidos. Isso aí é super normal, tá? O que a gente não sabe, que a ciência, por exemplo, ainda está procurando entender, qual é o correlato de proteção, qual é o nível de né, neutralizantes, tem os anticorpos neutralizantes, tem também a resposta de memória de células T. Então, a resposta do sistema imunológico ela é bem mais complexa do que só anticorpos, né? Então, essa dose de reforço, no momento, ela vem sendo discutida principalmente para essas populações mais vulneráveis, idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos, tá? Porque a gente sabe que essas pessoas, esses grupos, eles têm uma queda no nível de anticorpos e também de células de memória mais rápida do que no resto da população. E aí nós estamos vendo que essa variante Delta, a gente vai falar muito provavelmente vai falar mais sobre a variante Delta, ela consegue escapar da resposta de proteção fornecida pelas vacinas após a primeira dose, de todas as vacinas, seja da Coronavac, da vacina da Pfizer, da vacina da Moderna, da vacina da AstraZeneca. Então ela consegue diminuir um pouquinho a eficácia. Essa eficácia ela é praticamente restaurada após a aplicação da segunda dose, tá? Mas só que mesmo para esses grupos mais idosos, com a aplicação da segunda dose, com o esquema vacinal completo, ainda assim essas pessoas elas estão mais suscetíveis a serem infectadas. Então por isso que a gente vem falando aí sobre a necessidade de aplicação dessa terceira dose nessa população específica. Veja bem, ainda não há estudos publicados, robustos, que mostram que toda a população, por exemplo, todas as pessoas vão precisar de uma dose de reforço, de uma dose adicional. Não. Né? Até mesmo porque nós temos outras prioridades, que é vacinar o maior número possível de pessoas com a primeira dose e depois com a segunda dose. Mas para esse grupo específico de idosos de imunossuprimidos, há evidências de que há benefícios, sim, para essas populações, tá bom? Só para deixar claro isso no começo, porque então todos os estudos que vêm sendo feitos com todas as vacinas, Coronavac, AstraZeneca, a vacina da Pfizer, a da Moderna tem muitos estudos, né, a vacina da Janssen, mostram que há benefícios no sentido de que todas essas vacinas, sejam em combinações homólogas ou heterólogas, elas levam ao aumento da produção de anticorpos. Tá? Então, acredita-se que pode haver benefício sim na vacinação desses grupos. Quando eu falo combinação homóloga, eu estou dizendo assim, uma dose de reforço
da mesma vacina que a pessoa tomou a D1 e a D2. E uma combinação heteróloga ou intercambialidade seria uma dose de reforço de uma vacina diferente daquela que a pessoa tomou a D1 e a D2, entendeu? Perfeito, perfeito. E nesse processo que a gente está vivendo, você falou muito bem da questão da variante Delta, que tem dominado, vou falar da realidade do Rio de Janeiro, que é muito assustadora em relação mas também uma síntese do país, né? Mais de 90% dos casos de Covid-19 no Rio são associados à variante Delta, mas isso tem se replicado no próprio país como um todo, que preocupa pelo seu índice maior de transmissibilidade, né? Muito, muito maior do que as outras. Queria que você falasse um pouco, tanto nessa dimensão da variante Delta, e um tipo de questionamento que as vacinas começaram a ter, especialmente em círculos mais negacionistas, né? Começou a circular pessoas que morreram mesmo com 2 doses e etc e tal, e isso como forma de questionamento das vacinas. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Primeiro, sobre que tipo de alcance de eficácia tem as vacinas diante dessa variante Delta, e de maneira geral, e também como responder a esses ataques negacionistas, né? Porque a vacina, ela não é tudo, ela não não se vacinar não significa não ficar doente em relação àquilo. Preciso de um conjunto muito maior de ações e de cuidados para poder evitar essa contaminação e a mortalidade que no Brasil voltou a crescer, infelizmente. É que assim, as pessoas precisam lembrar que todas as vacinas em uso hoje, elas foram desenvolvidas quando outras variantes estavam em circulação no planeta. A variante alfa, beta, gama e delta, elas vieram depois. Então, todas as vacinas hoje, seja da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac ou da Janssen, ou outras que nós não temos aqui em uso no Brasil, elas foram desenvolvidas visando uma parte da proteína espícula do vírus, mas do vírus original, do SARS-CoV-2 original. O vírus ele foi sofrendo mutações com o tempo, né? O vírus ele sofre mutações para tentar se adaptar ao hospedeiro, que somos nós, os seres humanos. Isso que o vírus está fazendo. Ele não está pensando em exterminar a raça humana, não. Ele só quer se multiplicar e se replicar. Então, essas variantes novas surgiram, e particularmente a variante Delta, ela é de todas as variantes aí, até agora, a variante que tem a maior transmissibilidade. Ou seja, pessoas infectadas com a Delta conseguem infectar o dobro de pessoas que a variante original, por exemplo. Então, ela infecta o maior número de pessoas, ela também transmite para as pessoas, tanto vacinadas como as não vacinadas, uma carga viral bem maior, cerca de 300 a 1000 vezes maior do que as variantes originais. Tá? Então, e a variante Delta, ela tem também uma capacidade de escapar da resposta de proteção das vacinas após a primeira dose. Então, como eu já falei, com o esquema vacinal completo, com a segunda dose, as vacinas voltam a recuperar a sua eficácia. Agora, todas as vacinas, Igor, as pessoas têm que ter noção do seguinte: elas foram desenvolvidas rapidamente, né? Nós sabemos disso, elas são seguras, elas são eficazes, elas passaram por todos os ensaios clínicos de fase 3, estudos randomizados, né? Duplo cego, com grupo controle, mas elas não foram desenvolvidas para serem esterilizantes, ou seja, elas não foram desenvolvidas, ainda não deu tempo de desenvolver vacinas robustas o suficiente para evitar que as pessoas sejam infectadas pelo vírus. Então, as pessoas podem ser infectadas mesmo vacinadas, mas as vacinas foram desenvolvidas para evitar casos graves, hospitalizações e óbitos em grande parte da população. Então, esse é o grande objetivo e isso elas estão fazendo de uma maneira absolutamente extraordinária. Todas as vacinas, sem exceção. Tá? Então, elas foram desenvolvidas para evitar casos graves, hospitalizações e mortes. Né? Agora, à medida que você aumenta a faixa etária e você pega grupos assim com muitas comorbidades, nós sabemos que a resposta de proteção, mesmo a resposta de proteção induzida pelas vacinas, é menor do que em pessoas mais jovens, como você, por exemplo. Entendeu? Então, isso aí é super normal. É por isso que a gente sempre defende de que só as vacinas não vão nos tirar dessa pandemia, apesar das vacinas serem as grandes estrelas, o grande legado dessa pandemia. Mas as vacinas, elas precisam dos atores coadjuvantes. Uso de máscaras, distanciamento físico,
hábitos de higiene das mãos, evitar locais fechados com aglomerações, principalmente locais fechados com pouca ventilação. Então, cada uma dessas medidas oferece uma camada de proteção para as pessoas vacinadas. E é claro que a gente tem que levar em consideração que nós precisamos também de uma ampla cobertura vacinal, porque vacina só funciona se houver um pacto coletivo no sentido de que a gente tem uma ampla cobertura vacinal. As vacinas, gente, elas não oferecem uma proteção individual para mim ou para você. Elas funcionam a partir do momento em que você vacina um grande percentual da população, porque só assim é que a gente começa a diminuir a circulação do vírus. Mas lembra, o vírus ele só se replica se ele infectar as pessoas. Ele só se replica se ele passar de pessoa para pessoa. Se ele não infectar as pessoas, ele não vai se replicar, nós não vamos ter mais mutações, nós não vamos ter internações de óbitos. Então as pessoas têm que ter noção de que a vacina é a melhor camada de proteção, mas ela precisa das medidas não farmacológicas. E isso aí se estende para toda a população, incluindo os mais idosos e principalmente os mais idosos e imunossuprimidos, que mesmo com uma vacinação com ciclo vacinal completo, eles podem ser infectados. Sim, a ciência ninguém nunca falou o contrário disso aí, entendeu? Acontece que as pessoas, né, principalmente mais idosas, você vai, quanto mais idoso, quanto maior a faixa etária, você vai tendo várias comorbidades. E o vírus, ele se aproveita dessas comorbidades para causar uma série de prejuízos no organismo humano, né? Então, isso aí é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Então, você pode sim ser infectado, mesmo vacinado, né? Você jovem pode ficar, por exemplo, ter uma Covid leve, você pode ficar assintomático, mas os mais idosos, a situação pode se agravar, principalmente com comorbidades. Então é por isso que a gente tem que defender aqui uma vacinação mais rápida, uma vacinação mais ampla, né, uma ampla cobertura vacinal, porque quando todos estiverem vacinados, aí a gente vai começar a diminuir a disseminação e o espalhamento do vírus, sempre mantendo as medidas não farmacológicas. E tem uma outra coisa que é muitíssimo importante. A ciência já sabe, por exemplo, que a vacinação ela tem uma capacidade de diminuir a capacidade, né, a evolução do vírus. O vírus ele muta menos, ele sofre menos mutações em populações vacinadas do que em populações não vacinadas. Tá? Então hoje, por exemplo, nós estamos vendo o espalhamento da variante Delta, que é uma variante mais infecciosa, ela está se espalhando aí por todos os países já praticamente. Ela está se tornando dominante em vários países. Aqui no Brasil ela está brigando por espaço com a variante Gama, né? a P1. Como ela é mais transmissível e o Brasil faz pouca vigilância genômica, muito provavelmente a variante Delta vai ficar dominante aqui no Brasil também, né? Isso aí muito provavelmente no futuro próximo. Então, essas são assim as questões principais que a população, né, que nós temos que considerar, porque assim, a pandemia está longe de acabar. As vacinas, elas são maravilhosas, elas são assim sensacionais, né? Elas vieram para nos tirar dessa pandemia, mas elas precisam, né, que a população tenha responsabilidade social, que tenha empatia e que entenda que enquanto nós não tivermos, por exemplo, boa parte da população vacinada, algo em torno de 80% da população vacinada, nós não vamos sair dessa pandemia. Você vê que tem outras variantes de atenção surgindo, né? Eu espero que a gente não esgote o alfabeto grego, né? Porque a OMS agora está usando, né, as letras do alfabeto grego para parar com essa estigmatização de países, né? Então nós temos outras variantes surgindo, né? Nós já temos mais de 220 milhões de pessoas que foram infectadas no planeta, mas até o momento não foram muitas as variantes de preocupação que surgiram, né? Eu destaco a alfa, beta, gama e a delta. E a delta, olha, ela é a pior de todas aí, né? Com certeza. Pensando nisso, você tocou num ponto muito importante, que são essas medidas não farmacológicas, né, que são fundamentais de serem mantidas. No entanto, particularmente no Brasil, a gente viveu durante a pandemia toda uma tensão entre caminhos e descaminhos, né? Entre um processo de maior cuidado e, às vezes, por parte dos próprios governos, de confusão na própria condução do controle do vírus, da disseminação do vírus e da própria pandemia. Então, pensando nisso, como garantir essas medidas não farmacológicas diante de um processo
tamanho negacionismo, mais do que isso, de um processo também de um certo populismo de abertura de serviços, de abertura do turismo, de abertura de lugares, etc. e tal, quando na verdade a gente talvez nunca tenha feito aqui no Brasil tão seriamente esse processo de isolamento, lockdown, etc. As vacinações, você bem disse, as vacinações não são respostas para tudo. Então, o que falta, para além da vacinação, para que a gente possa sair dessa crise que já estamos no segundo ano, caminhando celeremente para o terceiro ano de crise, né, da pandemia da Covid? Olha, o vírus ele foi descrito para o planeta no dia 31 de dezembro de 2019. E nós tivemos o primeiro caso aqui no Brasil em março de 2020. Nós estamos aí há 1 ano e meio nessa pandemia. Está todo mundo muito cansado, né? Ninguém aguenta mais essa situação toda. Mas é que, infelizmente, houve, desde o início, Igor, um descompasso muito grande no combate à pandemia, né? Muita desinformação, muita falta de organização, né? O vírus tem muitos aliados no Brasil, infelizmente. O vírus encontrou aliados aqui como alguns políticos, alguns pseudocientistas, alguns médicos e alguns pseudojornalistas também, né? E o vírus ele conta com a empatia, digamos assim, ou a simpatia de parte da população que não tem muita responsabilidade social, que não tem muito respeito pela vida, né, que não tem muita empatia. Então, dito isso, e nesse cenário de descompasso no combate à pandemia lá de cima, desde o início, nós estamos aí, né, tentando, cientistas, pesquisadores, jornalistas, divulgadores científicos, né, profissionais da área de saúde, tentando nadar contra essa corrente de negacionismo, de obscurantismo crescente no Brasil, lutando, por exemplo, contra o movimento anti-vacinas, né, lutando contra toda essa onda de disseminação de fake news, de mentiras, né, de narrativas, né, com uma agenda política, religiosa, financeira, enfim. Então, é realmente muito difícil. Mas você não combate um vírus como esse, que mata, que deixa sequelas, sem uma organização nacional. Então, infelizmente, nós nunca tivemos isso, né? E é por isso que a pandemia está se arrastando, e ela vai se arrastar. Eu lamento dizer, mas assim, na minha opinião, a pandemia ela está longe de acabar, principalmente porque nós estamos num processo de vacinação ainda muito lento, nós estamos num processo, apesar de acelerando, né? Para você ter uma ideia, no Brasil, deixa eu ver se eu tenho números aqui. Olha só, no Brasil eu peguei dados de ontem, tá? Então, 63%, nós estamos atingindo 63% da população vacinada com uma dose. Isso no período de quase 8 meses, desde meados de janeiro. Isso mostra uma vacinação muito lenta. E o que é mais importante, nós estamos com 31,6% da população vacinada com as 2 doses ou com a dose única da Janssen. Esse número, particularmente, é que é o mais importante. Porque nós estamos aí com aproximadamente 31,5% da população, né, imunizada, né, com as 2 doses ou com a dose da Janssen. Esse número inclui principalmente os mais idosos também, os imunossuprimidos, os grupos prioritários. E como essa vacinação começou lá atrás, em janeiro, né, você vê que esses grupos hoje, a gente já está falando sobre a questão de uma possível dose de reforço, porque já se passaram aí quase 8 meses do início da vacinação. Então, a imunização, a imunidade dessas pessoas, principalmente os grupos prioritários, vai caindo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos acelerar ao máximo a aplicação da primeira dose para, obviamente, acelerar a aplicação da segunda dose. Eu creio que o Ministério da Saúde adotou uma boa medida de diminuir, por exemplo, agora o intervalo entre as doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca de 12 semanas para 8 semanas, porque a ciência sabe que o intervalo de 12 semanas é ótimo, mas o de 8 semanas já é suficiente para produzir a mesma resposta de proteção. Então, a gente não precisa esperar 12 semanas, pode encurtar. Você ganha 4 semanas aí, o que no combate à Covid é um ganho enorme, entendeu? Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que as pessoas agora vão se vacinar. Quem tomou a primeira dose, volte para tomar a segunda dose, porque nós temos cerca de 7 milhões de brasileiros que tomaram a D1 e não voltaram para tomar a D2 no prazo. Então, elas precisam voltar, né, para garantir que elas estejam imunizadas, porque a D2 ela oferece uma proteção muito maior para todos os grupos populacionais e ajuda a combater, né, a frear a disseminação, por exemplo, da Delta. Mas o que realmente é importante é
as medidas não farmacológicas. Porque não adianta nada todo mundo se vacinar e sair sem máscara. A Delta vai continuar se espalhando. E nós corremos um risco da Delta, do vírus, sofrer outras mutações, por exemplo, para tentar até escapar da resposta de proteção das vacinas. É um risco enorme que nós estamos correndo. Então, assim, a vacinação ela está acelerando agora no Brasil, né? Mas você vê que mesmo com esse processo de aceleração, nós ainda temos que lutar diariamente contra o negacionismo, contra pessoas que falam mal das vacinas, particularmente de uma ou de outra vacina, né, por questões políticas. E todas as vacinas, gente, todas. Nós estamos aqui para defender todas as vacinas, não importa quem trouxe. Se foi o governo do Estado de São Paulo, se foi o governo federal, não importa. Nós estamos aqui para defender a vida. Então, nós defendemos todas as vacinas, a Coronavac, a vacina de Oxford, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna. Todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa, a nossa agência regulatória, elas merecem a nossa confiança e nós estamos aqui para defender. Só que nós sabemos que só a vacinação não vai nos tirar dessa crise sanitária. Por mais fantásticas e maravilhosas que as vacinas sejam, as vacinas elas precisam andar juntas, de mãos dadas, com as medidas não farmacológicas. E aí você tem que contar com o quê? Com empatia das pessoas, com responsabilidade social, né? Com vontade de sair da pandemia como uma nação, né? Como uma nação. Eu não vou sair da pandemia sozinho, você não vai, quem está nos ouvindo não vai sair da pandemia sozinho, gente. A pandemia ela vai se arrastar, porque tem muitas coisas aí em jogo, né? Tem outra questão, Igor, que é a vacinação hiper, ultra, giga, mega lenta nos países de baixa renda, né? Você vê que a OMS, inclusive, vem criticando os países que adotaram, né, esse regime de terceira dose, entre aspas, ou de dose de reforço, porque tem países que já estão aplicando uma dose de reforço para toda a sua população, incluindo os acima de 18 anos, e não há necessidade. A ciência, por exemplo, não tem nenhuma evidência de que essas pessoas mais jovens vão precisar de uma terceira dose, de uma dose de reforço nesse momento. Nesse momento, é mais importante aumentar a cobertura vacinal com a primeira dose, aumentar a cobertura vacinal com a segunda dose ou com a dose única da Janssen. Isso é muito mais importante, mantendo as medidas não farmacológicas, do que sair dando terceira dose para todo mundo. Vejam que assim, não dá, gente. O vírus ele não respeita fronteiras geográficas, ele não sabe onde começa o Brasil, onde termina a Argentina, onde começa o Uruguai, o Chile, a Guatemala, Honduras, onde é África, onde não é, onde é Paquistão, Afeganistão, entendeu? O vírus não tem ideia disso aí, ele não respeita isso aí. Então, se nós não vacinarmos, por exemplo, também a população desses países, o vírus, né, ele pode sofrer mutações nesses locais que podem levar, por exemplo, a surgimento de novas variantes, né, digamos de super variantes ou de super cepas. Para você ter uma ideia, Igor, olha só, nós temos a COVAX Facility lá da OMS, ela tinha um objetivo de enviar para os países de baixa renda, são praticamente 92 países aí de baixíssima renda, pelo menos 1 bilhão de doses para começar a vacinação de cerca de 5 bilhões de pessoas. Nós somos 7,8 bilhões de pessoas no planeta, mas 5 bilhões estão em 92 países de baixa renda. Esses países eles não têm dinheiro para comprar vacinas, eles não têm infraestrutura de laboratório, por exemplo, para produzir vacinas, eles não têm um Butantan, eles não têm uma Fiocruz, entendeu? E sabe quantas doses eles receberam? Algo em torno de 90 milhões de doses. Os países de baixa renda ainda não vacinaram nem 2% da sua população com uma dose. Nem 2%. Isso são dados aí do Our World in Data, que vocês podem consultar. Aqui na América Latina, por exemplo, cerca de 25% da população total da América Latina foi vacinada com a primeira dose. Mas nós temos alguns países, por exemplo, com um percentual de vacinação muito baixo. Para você ter uma ideia, o Haiti começou a vacinar só mês passado. O Haiti, né, que sofreu um terremoto agora lá no mês de agosto, tem seríssimos problemas políticos, sociais lá. Eles vacinaram só 0,2% da população deles com a primeira dose. Né? Então tem países assim como a Nicarágua vacinou 6,6% da população deles com a primeira dose. A Jamaica, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho aqui. A Jamaica 14%,
A Guatemala, 18,9%, a Venezuela, 21%, mais ou menos, Honduras, 27%. Então, assim, ó, nós precisamos ter noção de que, para sair da pandemia, nós precisamos vacinar rapidamente toda a população mundial, porque tem pessoas morrendo nesses países também. Entende? Então, e se nós não fizermos isso, né, se os países ricos que detêm aí, que compraram mais do que o dobro de vacinas necessário para vacinar suas populações, não doarem essas vacinas para esses países de baixa renda, o mundo não vai sair da pandemia. E a gente corre um risco sério aí, né, infelizmente, de que uma nova cepa, uma nova variante ou uma super cepa possa surgir nesses países aí mais patogênica, né, mais letal, né, e com maior capacidade de transmissão. Então é por isso que a OMS vem criticando, e na minha opinião com razão, aqueles países que estão começando a aplicar a terceira dose em toda a sua população, né? Então, eu acho que ainda não é o momento. Agora, vacinar esses grupos prioritários, principalmente as pessoas acima de 70 anos, 80 anos, né, 90 anos e os imunossuprimidos, eu acredito que seja importante, sim, porque nós estamos observando que algumas desses grupos, de pessoas pertencentes a esses grupos, estão sendo infectados pela Delta, né, e estão vindo a óbito. Então, a gente precisa proteger. Então, precisa proteger a vida. Tá? Então, essas são algumas considerações, ainda respondendo de forma longa essa tua última pergunta. Não, mas foi muito bom, assim, e coloca algumas questões e até mesmo desafios. E quando você fala da importância da associação com outras medidas, das políticas públicas também, de uma distribuição mais equânime das vacinas no mundo, com uma forma justamente de controlar a questão das variantes. Não adianta um país se vacinar quase 100% com as 2 doses da sua população, se tem outros países que não têm a população vacinada. Né? Não só em termos de quanto isso significa na dimensão da saúde global e do bem-estar global, né? Mas também o que isso significa para reintrodução de novas variantes, surgimento de novas variantes e a permanência da própria pandemia. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa gravidade que é a variante Delta. Você acabou falando em outras perguntas, mas para quem não tem essa compreensão, porque a gente tem usado isso no cotidiano, né, a variante Delta, mas acho que falta um pouco de dimensionar a sua importância do ponto de vista da saúde, se você puder falar um pouco, e particularmente em relação à própria Covid. Já temos um tempo de convivência com essa variante Delta, né? Já na própria pandemia, mas ela tomou uma proporção muito maior nos últimos meses, particularmente. Queria que você falasse um pouquinho como que uma variante se torna predominante, de que maneira isso se deu, enfim, isso foi se dando porque a variante Delta ela já existe há algum tempo, mas agora ela tomou uma proporção muito maior de circulação, transmissão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso nós, cientistas químicos, assim, a gente entende muito bem desse processo, né? Porque assim, a variante surge como, Igor? O vírus, ele entra no nosso organismo, então ele infecta as nossas células. Lá dentro das nossas células, o que o vírus faz? Ele joga o material genético dele e ele escraviza as nossas células, a nossa maquinaria genética, para fazer milhares de cópias dele. É como se fosse uma máquina Xerox. Você põe lá uma folha numa máquina Xerox e você faz 1000 cópias dela rapidinho. Só que o vírus faz isso dentro das nossas células. Ele faz milhões de cópias dele. Só que essas cópias, elas não são idênticas àquele vírus que entrou. Porque, apesar de que o vírus, né, tem essa capacidade, por exemplo, de fazer correções, ocorrem algumas mutações. Algumas mutações são mudanças no material genético dele. Né? O material genético dele é um vírus de RNA, ele é composto por 4 letras: adenina, citosina, guanina e uracila. E essas 4 letrinhas, elas estão ligadas a outros componentes chamados aminoácidos. Só que quando o vírus ele entra, então ele sofre, por exemplo, uma mutação numa letrinha A. As 4 bases nitrogenadas são A, C, G, U. Então, quando ele sofre uma mutação na letra A por uma C, isso aí pode mudar muita coisa. Então, o vírus ele sofre milhões de mutações, assim, a partir do momento que ele entra no organismo das pessoas. Só que as mais preocupantes são aquelas que ocorrem aonde?
na parte externa do vírus, né? Todo mundo hoje já sabe como é que é a carinha do vírus, né? Ele tem uma bolotinha que tem aqueles espículas, aquelas pontinhas para fora. Aquelas pontinhas dele lá na parte externa é que ele usa como se fosse uma chave para encaixar numa fechadura no nosso organismo e entrar nas nossas células. Então, as mutações que ocorrem ali, na chamada proteína espícula, é que são as mais preocupantes, porque elas podem fazer com que o vírus ele entre mais rapidamente no nosso organismo e que ele também possa fugir de resposta da proteção das vacinas. As vacinas, elas têm como objetivo produzir anticorpos que se ligam exatamente nessa parte do vírus, nessa chave, nessa proteína espícula. Então, essa proteína espícula ela é fundamental para o vírus entrar no nosso organismo, através do encaixe com proteínas no nosso organismo, e também para os anticorpos reconhecerem o inimigo, o patógeno, para ser combatido. Porque os nossos anticorpos, né, induzidos pela vacina e também os anticorpos naturais, eles reconhecem essa parte externa do vírus, ali, aquele pedacinho da proteína espícula. Então, quando ocorrem mutações ali, essas mutações podem fazer com que o vírus ele entre mais rapidamente no nosso organismo, porque essa chave se encaixa melhor no nosso organismo, e também ele pode, por exemplo, esconder alguns componentes químicos ali dos nossos anticorpos, e os nossos anticorpos não reconhecem, ou demoram mais para reconhecer. E nas pessoas mais idosas, principalmente, os anticorpos eles não são tão potentes, eles não são tão robustos, eles são menos potentes. Então é por isso que pessoas idosas também, né, e imunossuprimidos, precisam de uma dose de reforço por causa disso, para potencializar não só a quantidade de anticorpos, mas também para potencializar a produção de anticorpos mais potentes, digamos assim. Então, as mutações vão ocorrendo nessa proteína espícula. Mas olha só, 222 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no planeta, muito provavelmente subnotificadas. Até o momento surgiram 4 variantes de atenção, as VOX, as Variants of Concern, aquelas variantes de preocupação. A alfa, que surgiu lá no Reino Unido, a beta, que surgiu na África do Sul, a gama, que surgiu aqui no Brasil, que era chamada de P1, e a delta, que surgiu na Índia. E aí, claro, a variante é onde surge, gente, não adianta, ela vai se espalhar para o mundo inteiro porque as pessoas viajam, as pessoas estão aí transitando, tá? Seja de navio, por terra, por ar ou por mar, a variante chega, tá? Então essa é a preocupação que a gente tem que ter, ela vai chegar. Então a variante delta chegou. A variante delta, comparada com as outras variantes, alfa, beta e gama, ela tem uma maior capacidade de entrar mais facilmente no nosso organismo, de infectar mais facilmente as nossas células. Por quê? Porque ela sofreu mutações nessa proteína espícula ali, externa do vírus, que ajudam o vírus a entrar melhor. É como se a chave fosse ficando, né, que o vírus entra para encaixar na fechadura, fosse ficando melhor. E é isso aí que o vírus está fazendo. E essas mutações ocorrem porque o vírus está tentando sempre se adaptar ao organismo do hospedeiro que somos nós, seres humanos. O vírus ele só quer entrar no nosso organismo e se multiplicar, fazer milhões, ou milhares, ou milhões de cópias dele mesmo. Esse é o objetivo do vírus, entendeu? Então, se ele entra numa pessoa mais jovem que tem anticorpos mais fortes, ele tem que se adaptar para fugir da resposta de proteção daquele anticorpo mais forte, entendeu? Então aí ele começa a sofrer essas mutações, né? Para ficar cada vez mais transmissível, infeccioso. Felizmente, nenhuma dessas variantes, Igor, ficou mais letal, mais patogênica. Mas só o fato de você ficar mais transmissível, o vírus já infecta o maior número de pessoas e, consequentemente, já vai levar mais pessoas à hospitalização e óbito, entendeu? Então, assim, dessas variantes que se tornaram dominantes, alfa, beta, gama e delta. A alfa e a delta são as que têm maior capacidade de transmissão, de infectar as pessoas, e uma pequena capacidade, por exemplo, de escapar da resposta imune depois da primeira dose da vacina. Entendeu? Elas têm uma capacidade maior do que a beta e a gama, né? As duas. Então eu diria que de todas dessas variantes aí, a que tem a maior capacidade de tornar a Covid assim, mais prolongada é a variante delta, pelo menos até o momento, porque ela é a que tem a maior capacidade de infectar mais rapidamente as pessoas e deixa as pessoas com a carga viral mais alta também quando comparada com as outras variantes. Como eu falei, cerca de 300 a 1000 vezes. Tá? E o vírus ele vai fazendo isso. Agora, qual é o problema? É o vírus, por exemplo, começar a infectar populações vacinadas, e ele vai tentar fugir também. Ele vai tentar, ao infectar a pessoa vacinada, ele precisa se adaptar para fugir da resposta de proteção dessas vacinas, desses anticorpos que as pessoas vacinadas produzem.
E aí a gente pode, por exemplo, no cenário da vacinação lenta, começar, né, a ter a preocupação aí de que uma nova variante, por exemplo, possa surgir, possa sofrer outras modificações nessa proteína espícula para fugir da resposta de proteção das vacinas, para haver escape vacinal. Ainda não há uma evidência assim forte com relação a isso. É por isso que a gente precisa vacinar mais rapidamente, mantendo as medidas não farmacológicas, porque você só evita que o vírus pule de pessoa para pessoa com a máscara, com o distanciamento físico. Porque a vacina ela não evita. A vacina ela evita hospitalização e morte. Então você precisa do uso de máscaras, do distanciamento físico, né, dos hábitos todos lá, das medidas não farmacológicas, para evitar que o vírus pule de pessoa para pessoa. Porque o vírus, se ele não pular de pessoa para pessoa, ele não vai se replicar. Se ele não vai se replicar, não vai ter mutação, gente. E aí a pandemia vai começar a ser controlada, né? Então, assim, o que a gente sabe, né, como eu já citei aqui antes, é uma informação super importante. As vacinas, a vacinação, elas diminuem a capacidade evolutiva do vírus. O vírus ele sofre mais mutações hoje nas populações não vacinadas do que nas populações vacinadas. Isso aí é uma informação muito importante, muito relevante. Só que hoje, né, nós temos uma pandemia entre as pessoas não vacinadas. 97% ou mais dos casos de hospitalizações e óbitos estão acontecendo nas populações que ainda não tomaram nenhuma vacina, certo? Em comparação com as pessoas que tomaram pelo menos uma dose das vacinas. Então, há essa pandemia entre os não vacinados. E nessa pandemia entre os não vacinados, o vírus começou a infectar, por exemplo, pessoas mais jovens, inclusive crianças. Vejam lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, entendeu? E aí, né, o que a gente precisa é frear essa disseminação, frear essa multiplicação. E você só freia a multiplicação do vírus, a disseminação, com as medidas não farmacológicas, né? E com as vacinas, claro. Mas as medidas não farmacológicas, elas são fundamentais nesse momento. Então, assim, rapidamente é isso aí com relação às variantes, né? Eu acredito, assim, ó, que não há evidências de que vai surgir uma variante, pelo menos nesses países com a vacinação mais adiantada, mais preocupante. Tem outras variantes, surgiu uma variante agora na Colômbia, né, a que é chamada de MU, mas ela é a letra B no alfabeto grego, é a 12ª letra do alfabeto grego. O alfabeto grego tem 24 letras. Eu espero que a gente não atinja todas essas 24 letras, entendeu? Em termos de variantes. Pois é, mas para isso, gente... Não, essa variante ainda é uma variante de, digamos, de interesse. Ela ainda é uma VOI. Ela não é uma variante ainda de atenção. Tá? A variante de atenção, de preocupação, é aquela que tem capacidade de escapar do sistema imunológico das pessoas não vacinadas, das pessoas vacinadas, que infectam as pessoas, né, que já foram infectadas por outras variantes, né, que infectam o maior número de pessoas. Essa variante nova que surgiu na Colômbia, ela ainda está no radar da OMS, da Organização Mundial da Saúde, como uma variante de interesse. Tá? Ela ainda não é uma variante de atenção. Hoje, a variante mais preocupante no mundo é a variante Delta. É com ela que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Porque por causa dessa capacidade dela de se disseminar, né? Então, Igor, como ela consegue se espalhar mais rapidamente, ela vai infectar o maior número de pessoas. E acontece que ela, assim, ó, os sintomas dela não são aqueles sintomas característicos, por exemplo, lá do início, que as pessoas perdiam olfato, perdiam paladar, né? Que as pessoas tinham, assim, tosse. Os sintomas da Delta, eles são muito parecidos com os sintomas de um resfriado comum, de uma gripe comum. Então, muitas pessoas são infectadas e nem sabem, acham que é um resfriado comum, e aí acabam levando o vírus espalhando o vírus para outras pessoas, entendeu? Então, o que a nossa preocupação hoje tem que ser realmente com a variante Delta. Não, excelente explicação, como dito aqui também, foi muito boa. Já caminhando para a finalização, gostaria de fazer mais uma pergunta. Em relação à própria vacinação. Tem tido uma confusão muito grande em relação ao entendimento da imunização como quase uma esterilização, né? Quer dizer, eu vou me vacinar e aí eu não vou ter nunca o contato com vírus nenhum, etc. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem aparecido muito nas redes sociais, geral na internet, uma ideia que eu acho que a gente nunca teve circulando no Brasil tão fortemente, de que se vacinar você está quase como esterilizado, né? Queria que você falasse um pouco dessa ideia e como que ela não se baseia em evidência nenhuma e, na verdade,
pode contribuir para a não vacinação, às vezes. Então, se não, né, como se não funcionasse, como quando, pelo contrário, porque a gente observa que tem evitado muita a quantidade de mortes no Brasil, mesmo com essa proporção tão ainda lenta, né, os vacinados são casos, casos de vacinados que vão a óbito é muito menor dos casos de não vacinados, né, seja com a primeira ou com a vacinação completa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Os dados assim que você coleta no mundo com todas as vacinas mostram, por exemplo, que a epidemia hoje ocorre entre os não vacinados. Casos de internações e óbitos estão ocorrendo entre os não vacinados. Aí é algo em torno de 95% para mais aí, né, em cada um dos países. Então, assim, as vacinas, gente, não teve tempo, nós não tivemos tempo, a ciência não teve tempo de desenvolver vacinas esterilizantes, que são aquelas vacinas, por exemplo, que impedem o vírus de entrar no organismo. Para isso, precisaria, por exemplo, produzir outros tipos de anticorpos mais potentes que reconheçam assim, diferentes partes do vírus, não só a proteína, não só pedaço da proteína espícula, e que produzam, por exemplo, anticorpos de mucosas, né? Essas vacinas hoje em uso, elas não produzem, elas produzem IgG, elas produzem anticorpos neutralizantes, não neutralizantes, que se ligam ao vírus, é inativo, neutralizam o vírus. Elas produzem resposta de proteção de células T, né, de células de memória, que a gente não sabe ainda quanto tempo dura. Elas podem até durar, principalmente nas pessoas mais jovens, mais tempo, mais do que um ano. A ciência ainda não sabe disso, né, mas provavelmente elas são bem duradouras. Mas elas não evitam o vírus de entrar, elas não funcionam como um escudo, assim, ó, que o vírus bateu aqui e ele não entra no organismo. Não, gente, não deu tempo. Talvez para o futuro a gente vá ter a possibilidade de desenvolver vacinas mais robustas, né, que produzam, por exemplo, uma resposta de proteção mais efetiva, produzindo anticorpos, por exemplo, de mucosas, né, os IgAs, para evitar, por exemplo, a infecção. Mas essa não é a realidade dessas vacinas. Todas essas vacinas foram desenvolvidas com um único objetivo: evitar internações, casos graves e óbitos. E isso todas as vacinas estão fazendo muito bem. Agora, é claro que elas não funcionam da mesma maneira, assim como todas as outras vacinas que nós conhecemos hoje para todas as doenças, para todos os grupos, para todas as faixas etárias, para todas as pessoas com comorbidades e sem comorbidades. A gente sabe que a partir do momento que você vai ficando, né, mais idoso, com comorbidades, né, determinadas comorbidades, elas diminuem a resposta de proteção do sistema imunológico para todas as vacinas, não só para as vacinas contra a Covid, gente. Isso. Entendeu? Não só para as vacinas contra a Covid. Então, é importante deixar isso claro para a população, porque houve esse entendimento. Eu acho que houve, por parte de alguns desenvolvedores de vacinas também, uma transmissão equivocada lá no início, lá, né, quando começaram a sair os resultados de estudos de fase 3, e a gente precisa deixar bem claro para a população que não é isso. Uma vacina ela não funciona como um repelente de insetos, que você se enche de repelente de inseto e o inseto não chega nem perto de você, se for um repelente bom, né? A vacina não funciona assim, gente. Seria ótimo se a vacina funcionasse assim, mas não deu tempo ainda, né? Então eu lembro que lá atrás, quando a pandemia surgiu, todos os meus familiares, amigos, muita gente perguntava, mas quando que a gente vai ter vacina? Quando que a gente vai ter vacina? Todo mundo queria ter uma vacina. Aí agora quando chegaram as vacinas, aí as pessoas ficam preocupadas, mas foram desenvolvidas muito rapidamente. Eu não consigo entender muito bem, né, essa lógica, mas aí é normal. As pessoas elas têm dúvidas honestas, elas têm dúvidas sinceras e nós estamos aqui exatamente para tentar esclarecer. Então, assim, as vacinas, elas são fantásticas, gente. Elas são o grande legado dessa pandemia. Todas elas. Elas usam diferentes plataformas. Então, algumas usam uma plataforma, por exemplo, como a Coronavac, que usa uma plataforma de vírus inativado, que a gente já conhece desde a década de 50, usa para vacinas para tétano, né, para a nossa vacina da gripe é baseada nessa tecnologia, que ela usa o vírus inativado, o vírus morto, né? Ela vem salvando milhares de vidas. Ela é uma ótima vacina. Tem outras plataformas mais novas, mais revolucionárias, como as de vetor viral da AstraZeneca, da Janssen, e a mais revolucionária de todas, que é a plataforma de RNA das vacinas da Pfizer e da Moderna. Então, assim, elas fornecem diferentes respostas para diferentes populações, e todas elas são ótimas, mas elas não vão fazer milagre, não. Nenhuma vacina faz milagre. Entendeu? Não acho que você vai tomar uma vacina e o vírus não vai chegar perto de mim. Não, ninguém fica, digamos assim, né, um super-herói invencível ao tomar uma vacina. Não, você tem que tomar
você tem que tomar vacina, você tem que manter as medidas não farmacológicas, porque é o conjunto de fatores. A vacina é uma camada de proteção. As medidas não farmacológicas oferecem outras camadas de proteção, entendeu? Que elas são absolutamente importantes, fundamentais nesse momento para a gente, né? Então, assim, não basta se vacinar, embora sem a vacinação nós não vamos sair da pandemia. Sem vacinas a gente não sai, esquece. Só as medidas não farmacológicas a gente só vai adiar, a gente só vai prolongar. Com as vacinas e as medidas não farmacológicas a gente tem a chance de começar a controlar a pandemia para que a gente possa começar a flexibilizar, por exemplo, nas medidas não farmacológicas, na abertura da economia, tudo isso aí. Tá? Então, as vacinas, elas nesse momento, elas estão fazendo esse papel muito bom, muito bem. Né? Elas estão salvando milhões de vidas. Olha, aqui no Brasil, né, as vacinas estão funcionando tão bem, apesar de que nós ainda estamos apenas com 31,5%, né, por cento da população vacinada com as 2 doses, acho que foi 31,5%, né? 31,5% e 63% mais ou menos das pessoas com a primeira dose. As vacinas estão funcionando tão bem que muita gente acha que a pandemia está sob controle. Ela não está. Mas isso é o efeito das vacinas, gente. Não há outra alternativa terapêutica, certo? Melhor do que as vacinas. As vacinas, elas são fantásticas, mas elas precisam de algumas medidas adicionais. Primeiro, empatia das pessoas, respeito pela vida, responsabilidade social, responsabilidade cívica, distanciamento físico, uso de máscaras, né? Evitar locais fechados, né? Principalmente pouco ventilados. É assim, né? É um pacto coletivo. A vacinação só funciona se ela for feita em massa. Não adianta nós vacinarmos, né, metade da população brasileira e o resto não se vacinar. Não. Veja o problema que os Estados Unidos estão enfrentando lá. Sim. Lá eles enfrentam um movimento anti-vacinas que é fortíssimo. Coisa que nós não tínhamos aqui no Brasil, mas em virtude dessa polarização política, né, infelizmente começou a crescer. Né? Então lá eles têm uma dificuldade enorme de passar, por exemplo, dos 55%, 60% de vacinados. Tá? E eles têm vacinas. Eles têm a vacina da Pfizer, eles têm a vacina da Moderna, que são vacinas fantásticas, e eles não conseguem convencer a boa parcela da população a tomarem as vacinas. Tanto que lá eles estão começando a pagar as pessoas para irem tomar as vacinas. Cada país está adotando medidas diferentes. Né? Tem um que tem passaporte de vacinas, o outro que está pagando, né, para tomar as vacinas. Então você vê, porque eles sabem que nós não vamos sair da pandemia enquanto não houver uma vacinação em massa. E para a Delta, como a Delta é muito transmissível, quanto mais transmissível for a variante, quanto maior o R0, né, a taxa de reprodutibilidade basal, quanto mais uma pessoa infectada com o vírus transmitir o vírus, maior a taxa maior a necessidade de um maior percentual de pessoas vacinadas. Então, para a Delta, o que a gente calcula hoje é que pelo menos 80% da população tem que ser vacinada com as 2 doses, né, ou com a dose da Janssen, para que a gente possa realmente começar a diminuir a circulação. Mas só isso não é suficiente. A gente precisa, claro, de todas aquelas medidas que eu falei para você. Né? Isso aí é absolutamente essencial. Eu tenho certeza que no futuro, né, nós vamos ter vacinas mais robustas. Olha só, inclusive, como eu já falei lá no começo, todas as vacinas em uso hoje, elas foram desenvolvidas quando outras variantes estavam circulando, e nenhuma delas foi atualizada na sua plataforma. Nenhuma vacina, nem a da Pfizer, nem a da Moderna, nem a da AstraZeneca, nem a Coronavac, foi atualizada, por exemplo, na sua plataforma para a variante Gama ou Delta. Ainda não teve tempo de fazer isso. Então nós estamos usando hoje vacinas que foram desenvolvidas baseadas na variante lá anterior, e mesmo assim elas estão funcionando, gente. Né? Então, certamente no futuro, a gente vai continuar com esse processo de vacinação até que a pandemia, né, nós vamos conviver com esse vírus. Eu acredito, né? Isso aí tem muita discussão na literatura, mas eu acredito que nós vamos coabitar com esse vírus. Nós vamos viver assim, ó, com o SARS-CoV-2, como se fosse um vírus talvez que nem o da gripe, em que ele vai estar causando aí alguma infecção, mas ele não vai causar casos graves de óbitos, principalmente nas populações mais jovens. É o que eu acredito que vai ser o futuro, por aquilo que a gente está analisando aí, em termos de variantes que vem surgindo. Mas isso aí pode mudar. E essa minha perspectiva assim, mais otimista pode mudar por causa do cenário de vacinação extremamente lenta nos países de baixa renda. Você vê lá que a Síria não vacinou nem 5% da população. O Afeganistão, o Talibã tomou o poder agora,
e suspendeu a vacinação lá. Você vê? A vacinação no Talibã estava no nível em torno de 5 a 6% da população com a primeira dose, e eles suspenderam. Então tem o Iraque também, com uma vacinação muito lenta, né, em torno aí de 5 a 6%. Tem todos os países ali africanos, com exceção da África do Sul, que está mais adiantada, né? Mas então, essa é a preocupação. Isso pode mudar esse cenário, nessa perspectiva, né, mais otimista que eu falei. Então é por isso que a gente precisa, né, também ter em mente de que nós precisamos de mais vacinas. Então eu torço muito, por exemplo, para os processos de desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil também, que nós temos outros processos de desenvolvimento de vacinas brasileiras, né? Tem da UFRJ, tem da UFMG, tem da Federal do Paraná, tem aqui da USP de Ribeirão Preto. Enfim, por quê? Porque com essas vacinas, a gente vai desenvolvidas aqui, nós vamos poder, por exemplo, fornecer doses, principalmente para esses países de baixa renda. Tá? Certamente nós vamos poder fornecer doses aqui para os nossos vizinhos sul-americanos, né? Latino-americanos também, mas eventualmente eu torço muito para o desenvolvimento de outras plataformas vacinais para que a gente possa ceder doses, por exemplo, para esses países de baixa renda. Porque se o mundo não sair da pandemia, nós não vamos sair da pandemia. Nós só vamos estar seguros quando todas e todos estiverem seguros. Isso aí pode ter certeza. Exatamente. E aí fica algumas questões que são fundamentais, né, nesse momento: a empatia, como você bem colocou, a responsabilidade social, a busca por informações confiáveis. E aí aqui um comentário da Raquel, que está nos assistindo, disse que nós temos que ser incansáveis em falar da importância da ciência, ainda mais nesse momento de tanta crise, como uma forma de segurança, né, diante de tanta desinformação, fake news, boatos, mentiras. Enfim, é muito importante o lugar que a ciência vem ocupando, inclusive a busca por financiamento para que pesquisas, como você bem citou aqui, tantas pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre vacinas no Brasil, que elas tenham continuidade e possam aí apoios tanto do CNPq e outras agências de fomento, sejam elas nacionais ou regionais, que possam garantir que essas pesquisas tenham resultados concretos na diminuição da própria pandemia. Então, assim, Carlos, queria agradecer muitíssimo mais uma vez a gente poder conversar. Espero, né, tem mais ou menos 6 meses que a gente conversou, um pouco mais de 6 meses que a gente conversou. A gente voltar daqui a 6 meses a conversar, espero que seja num contexto muito mais alegre e animado, falando de uma diminuição muito grande do número de pessoas infectadas e, sobretudo, mortas nesse contexto. Então, eu queria agradecer mais uma vez imensamente a você ter podido participar e conversar conosco hoje. Obrigado mais uma vez. O prazer é todo meu, né? Eu espero que realmente a gente tenha, né, perspectivas melhores. Daqui a 6 meses eu tenho certeza que nós vamos estar em outro momento, pelo menos aqui no Brasil. Respondendo à questão ali da Raquel, olha, não há um mundo seguro sem ciência, né? As vacinas, elas são uma resposta absolutamente extraordinária, fantástica, maravilhosa da ciência, né? Elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública, eu costumo sempre falar isso, junto com alimentos, com antibióticos, com saneamento básico, esgoto tratado, água potável. E as vacinas, elas vieram para nos tirar dessa pandemia, mas a gente precisa da ajuda, né, eu costumo dizer que as vacinas são as grandes estrelas da pandemia, mas elas precisam dos atores coadjuvantes, que são as medidas não farmacológicas, né, e junto com um pouco de empatia, né, de respeito pela vida e das pessoas, né. Nós estamos nessa luta insana, desigual contra o negacionismo, o obscurantismo, o movimento anti-vacinas crescendo aqui no Brasil. Eles são muito organizados, eles são financiados, eles têm muito dinheiro e nós não podemos parar com essa luta, entendeu? Esse lugar, eles estão ocupando um lugar que não é deles, um lugar que é nosso, um lugar que é do cientista, um lugar que é do jornalista, um lugar que é do divulgador de ciência, é um lugar, né, de quem está lutando contra o vírus. Então nós precisamos, gente, continuar, cada um de nós, lutando contra os aliados do vírus, contra quem defende o vírus, né? Espalhando informação correta, com ética, com transparência, né? E defendendo sempre a vida. Tá? Então vamos cada um de nós continuar aí nessa luta. Eu me coloco à disposição sempre que você quiser. A gente precisa levar realmente, né, essas informações para a sociedade. Nós somos poucos, nós estamos fazendo um trabalho individual.
mas um trabalho individual, quando você junta vários indivíduos, aí a gente consegue, né, lutar contra esse sistema super organizado do gabinete do ódio, do gabinete das sombras, do shadow cabinet, dos pseudocientistas, dos médicos que não respeitam a ciência, dos jornalistas que espalham desinformação, ódio, né? E eles têm uma enorme capilaridade nas redes sociais. Mas apesar de todas as condições adversas, a gente está conseguindo vencer isso. A população brasileira gosta de vacinas. O que nós precisamos é de mais vacinas, de uma vacinação rápida. Já que não há uma campanha organizada lá de cima, gente, vamos nós fazendo, né, cada um a nossa parte aí, de baixo para cima. E nós vamos vencer todo esse obscurantismo, todo esse discurso de ódio, e nós vamos vencer o vírus também. Um abraço, fica bem, paz e segurança, e vamos vacinar, gente. Gratidão, viu, Will? Eu que agradeço. Normalmente vamos nos vacinar e também estimular que pessoas ao nosso redor também se vacinem, tirar as dúvidas. Acho que, como você falou, temos que ser multiplicadores da ciência, do conhecimento científico nesse momento, já que não temos uma coordenação federal que faz isso e nacional que faz isso. Então, que sejamos nós esses multiplicadores da informação baseada em evidências, garantindo com empatia e que as pessoas possam exercer esse papel de responsabilidade que é tão necessário agora. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz Carlos, e a todos que estão aqui. Espero que vocês possam compartilhar essa conversa que foi tão esclarecedora. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Se Até cuidem. mais, gente. Boa semana para todos e todas aí.